majestosos, excludentes, amedrontadores e protetores. Esses são os muros da cidade de Boston. De trás desses grandes muros, fome, medo, doença, pessoas tentando sobreviver e tentando levar uma vida próxima do que era antes do grande evento. Muitas pessoas nasceram à sombra dessa realidade. Afinal, já fazem 20 anos. Para elas, esse é o mundo normal. Para as demais, a vida só pode ser interpretada como um pesadelo. Para entendermos o mundo de The Last of Us, precisamos entender o contexto no qual as pessoas daquela realidade vivem. Precisamos conhecer o Cordyceps. Esse é o fungo do gênero Cordyceps, que atualmente conta com mais de 400 espécies já conhecidas pela ciência. Segundo pesquisadores, cada espécie de fungo parasita uma espécie específica de artrópode, como aranhas, formigas, grilos, gafanhotos, mariposas e dentre outras, transformando-as praticamente em zumbis. Eles afetam o sistema nervoso central das vítimas, fazendo com que se desloquem à procura de locais bem ventilados e úmidos que favoreçam a reprodução do fungo. A vítima se fixa no local e fica parada enquanto o fungo se desenvolve e a consome viva. A incubação pode demorar até 3 semanas. E então, o fungo lança seus esporos infectando outros indivíduos da mesma espécie. Esses fungos são tão infecciosos que podem devastar colônias inteiras de formigas. Ah, tudo bem, então não tem problema, porque o fungo só afeta insetos. Na nossa realidade, sim. Porém, no universo de The Last of Us, as coisas começam a ficar interessantes. De alguma forma, o fungo sofreu uma mutação. Seres humanos passaram a ser afetados pelo Cordyceps. A humanidade sobrevive com menos 60% de sua população. Vidas são perdidas diariamente. Seres humanos atingidos pelo fungo são chamados de infectados. Novas pessoas são infectadas, setores inteiros das cidades entram em quarentena, pessoas perdem seus entes queridos e basta apenas respirar um pouco dos esporos. Easy. Watch it. Help me! My mask broke. Don't leave me to turn. Please. What do you want to do? A realidade dos sobreviventes é triste e cruel. Não existe uma vacina ou até mesmo esperanças de quando isso vai acabar. Porém, esse não é o único contexto que quero abordar aqui. Aliás, o Cordyceps serve como uma espécie de plano de fundo. A sociedade sobrevivente moldou seus ideais, a forma como vivem e pensam. E é aqui que quero chegar, na natureza humana. Infectados não são a única preocupação dos sobreviventes em The Last of Us. Se antes do contágio mundial os governos cuidavam de seus cidadãos, o que aconteceria se não houvessem governos? Se não houvesse democracia, pelo menos não da forma como conhecemos? O que acontece quando os governos caem e os seres humanos precisam refundar a sociedade do zero? O estado de natureza se refere a um momento em que os seres humanos viviam segundo as leis da natureza. É um momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização social e do Estado civil. Uma característica marcante é a ideia de que os indivíduos viveriam isoladamente ou organizados em pequenos grupos familiares, dedicados à sua sobrevivência. Para entendermos melhor sobre esse estado de natureza, vou abordar aqui 3 filósofos com diferentes visões sobre o assunto. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para Thomas Hobbes, os seres humanos já nascem integralmente maus, violentos e destruidores de si mesmos. Nada entre os indivíduos pode ser dividido ou compartilhado.
Portanto, essa ideia de posse é baseada na violência. Ou seja, um homem se impõe a outro homem pela força, já que todos podem tudo. Consequentemente, o homem precisaria da presença de um Estado forte e de mão firme, que pudesse, através das leis, garantir-lhes uma vida segura. Uma espécie de contrato que o homem natural de Hobbes fazia com o Estado. Os seres humanos abandonam o estado de natureza e adotam o estado civil por meio desse contrato social. Esse governo deve ser soberano e completamente autoritário, assim como em uma monarquia absoluta, porém sem a justificativa de um direito divino. Diferente do pensamento de Hobbes, John Locke diz que o homem não é egoísta e mau. Ele não está sempre em guerra e tendem a ter uma vida pacífica por serem livres e iguais. Segundo Locke, os indivíduos nascem e recebem o direito à vida, à liberdade e aos bens, ou seja, direito à propriedade privada. Entretanto, o indivíduo em estado de natureza, por seus desejos e por sua liberdade, acabaria entrando em conflitos com os outros indivíduos. Como cada um defenderia seu próprio interesse, fez-se necessária a criação de um poder mediador, que teria o papel de árbitro nos conflitos, provendo segurança e evitando injustiças, interferindo o mínimo possível na vida dos indivíduos, atuando apenas na mediação de conflitos e na defesa do direito à propriedade. Em contrapartida, enquanto Hobbes dizia que o homem nascia mau, Rousseau diz que o homem nasce naturalmente bom. E quando em estado de natureza, o homem viveria uma vida plenamente livre, feliz e em harmonia. O homem seria o bom selvagem, inocente e incapaz de praticar o mal. Entretanto, o surgimento da propriedade privada é o motor gerador de desigualdades e violência. Para Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O contrato social faz com que os indivíduos abandonem o estado de natureza e assumam a liberdade civil. Surge então a ideia de um Estado que deve realizar estritamente a vontade geral, ou seja, o Estado existe para representar as vontades dos homens. Agora que analisamos a ideia de estado de natureza e o contrato social de Hobbes, Locke e Rousseau, vamos analisar as diferentes sociedades que existem em The Last of Us. Após o contágio e queda da sociedade como a conhecemos, o homem voltou a um estado de natureza hobbesiano. Pessoas corriam pelas ruas, saqueavam lojas, infectados tomavam conta dos grandes centros urbanos, sinais de celulares, rádio e TV caíram e a sensação de abandono era completa. O exército, junto à Fedra, uma agência federal que só seria acionada caso desastres ocorressem, tomaram o controle do país e inicialmente criaram imensas zonas de quarentena. As pessoas que fossem para lá passariam por uma triagem. Infectados, mesmo nos estágios iniciais, seriam mortos. Isso causou uma grande revolta entre as pessoas e os militares, dando origem a conflitos. Jeez. I guess this is how it ended for this zone. Well, every battle's got a losing side. What if they had families? Everyone has a family. Best not to dwell on it. How can you not? Milhares de pessoas morreram. A Fedra, junto aos militares, então decidiram construir imensos muros de dezenas de metros de altura para separar os saudáveis dos infectados. Isso tudo aconteceu gradativamente ao longo dos anos e pequenos grupos isolados foram formados por todo o país. Esses grupos coordenavam ataques às grandes cidades e não havia nenhuma misericórdia por parte dos militares. Os portões foram fechados e a lei marcial foi decretada. Qualquer pessoa que fosse pega fora dos muros da cidade seria presa sob severas penas. E é aqui que estamos na história de The Last of Us, 20 anos depois do contágio. Boston vive sob uma ditadura militar. Recém-infectados são mortos nas ruas. Pessoas trabalham por cartões de comida que já são escassos.
Muitos crimes que antes eram considerados leves evoluíram para a pena de morte. Tanques de guerra e caminhões patrulham as ruas, reforçando o toque de recolher. Não há mais liberdade de expressão e quaisquer protestos são silenciados. Toda e qualquer informação pública é provida pela Fedra. Escolas militares são as únicas escolas que existem. I stayed at a place like this, back in the Boston QZ. Military preparatory school. Yeah, nice way of saying orphanage. I wonder what happened to all these kids. Well, this place has been out for a good stretch. They ain't kids no more. Meaning they're either hunters trying to kill us, or they're dead. Or they got away. But you don't believe that. I believe in getting out of this city. Come on. Depois de 20 anos, a esperança de uma cura para a infecção Cordyceps não existe mais. Dentro e fora dos muros da cidade, uma resistência às atitudes ditatoriais do governo ainda agia com forte presença desde o surgimento das primeiras zonas de quarentena: os vagalumes. Responsáveis por atentados e por boicotarem ações extensivas da Fedra, os vagalumes possuem dois objetivos: tornar a América o país que era antes e encontrar a cura para a humanidade. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. A vaccine. But it grows all over the brain. It does. E isso já bastava para serem caçados e mortos. E quando isso acontecia, seus corpos eram expostos pendurados em postes para servirem de exemplo. Extensas batalhas entre soldados e membros dos vagalumes ocorreram ao longo desses 20 anos. Agora analisemos a Fedra e os vagalumes com os ideais dos filósofos que falamos anteriormente. Os vagalumes querem que a América volte a ser o que era antes, pelo menos na teoria, e também querem encontrar a cura para a humanidade. As ideias de John Locke eram as que mais se destacavam na sociedade. Locke fez parte do ponto de partida para o início do liberalismo, que originou as ideias de existência de leis naturais do contrato entre soberanos e submissos. Sabendo que os pensamentos de John Locke influenciaram na construção do ideal de sociedade dos Estados Unidos, podemos dizer então que os ideais dos vagalumes são lockeanos? Talvez. No entanto, eles agem, principalmente naquele momento conturbado, com a ideia de que o Estado civil existe para representar a vontade geral, o que vai de encontro com a ideia de Locke. Até porque não existem propriedades privadas além dos muros das grandes cidades. Ter um Estado que representa a vontade geral do homem é a ideia de Rousseau. Então talvez possamos afirmar aqui que, embora os ideais dos vagalumes se inclinem para Locke em quererem restaurar os Estados Unidos como era antes, a base dos seus ideais no momento seguem também a ideia de Rousseau. Welcome to the Fireflies. Talvez um dia, quando não houverem mais infectados e a sociedade voltar a ser como era antes, possamos ver isso na prática. Voltando à Fedra, Boston vive sob uma ditadura, ou seja, o braço forte de um soberano onde não há espaço para que o homem tenha vontades e o poder para dar voz a elas. Tudo é provido pelo Estado. Na cidade, existe segurança, trabalho e comida. Porém, a democracia não existe. Esses ideais nos levam a Thomas Hobbes. Vamos recapitular. Para Hobbes, o homem é egoísta e destruidor. O Estado vem para evitar uma destruição mútua e esse tipo de governo é uma monarquia absoluta. Porém, podemos assumir aqui a ditadura como um modelo central de governo. Longe das grandes cidades, pequenos grupos sobrevivem saqueando, matando e caçando. Quando não há o que comer, come-se um ao outro. Tudo é tomado pela força. O braço do Estado, protetor soberano que deveria prover a segurança necessária para se viver, não existe. Ao jogar The Last of Us, a sensação é que a visão filosófica hobbesiana impera. Tudo leva a crer que não há mais volta. E apesar de todo esse pessimismo num mundo completamente perdido, onde a sociedade está literalmente desmoronando, ainda opto por acreditar que dias melhores virão.
done. I know. It's just... Oh, man. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse canal. Nesse exato momento, onde quer que você esteja, eu sou Léo Vieira e eu vou falar um pouquinho do propósito desse vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu estou usando uma gambiarra aqui, meu tripé deu problema. Deve estar saindo até ali no reflexo do quadro, tá cheio de som aqui em volta. Enfim, eu vou tentar passar a mensagem o mais rápido possível. Eu resolvi gravar esse vídeo em caráter completamente especulativo, como uma forma de análise das sociedades fictícias dentro de The Last of Us. E eu digo que eu senti falta, eu sempre senti muita falta desse tipo de conteúdo, desse tipo de debate mais profundo, mais filosófico, ainda mais numa mídia tão importante quanto essa. É importante que a gente possa compreender a transição desse estado de natureza até o contrato social como momentos filosóficos, não só para que a gente possa analisar essas sociedades fictícias como um todo, assim como a nossa. É um exercício extremamente importante para que a gente possa entender melhor a natureza dos governos sobre os quais a gente vive, assim como as motivações por trás dos indivíduos como um todo, como sociedade. Ainda mais num momento tão conturbado quanto esse que a gente está passando agora. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei. Se não gostaram, clique no não gostei. Mas eu vou até preferir que você comente o porquê. Até porque a gente aprende com os nossos erros, né? Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, não custa nada. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês continuem bem. E eu espero que vocês fiquem em casa. Até mais, galera. Um abração para todos. Vejo vocês na próxima.